Olá, tudo bem? Todos e todas sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da nova temporada do Arena Uninassal. Eu sou Fernanda Pessoa, professora de Linguagens e Redação e a apresentadora por mais um ano de um projeto tão interessante que tenta democratizar o acesso à informação. E os convidados e convidadas são os meus alunos. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Muito obrigada por terem aceitado o convite. E você, de casa, é o nosso convidado especial. Gente, a intenção do programa é sempre discutir sobre assuntos muito atuais que poderão aparecer nos vestibulares como tema de redação. Então, a gente tanto vai aproveitar tudo que a gente vai aprender aqui para a vida, como a gente vai usar ou aprender para ter como repertório sociocultural, já que as provas exigem do cidadão do século XXI um olhar crítico, amplo e muito prudente e fundamentado a respeito de todas as temáticas aí nacionais. Vamos começar? Ótimo. Preparados? Preparadas? Sim? O tema de hoje é saúde mental. Na hora de escolher a temática para os programas, a nossa preocupação era trazer conteúdo dentro de questões que são, sim, possíveis e sérias, que são questões que precisam ser discutidas na sociedade atual, tá bem? Então vamos para a primeira pergunta. O Brasil só vale quando eu disser valendo. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo, de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Valendo. Verdadeiro ou falso? Falso. Porque o que é que vocês acham que está errado aí? Se é que é... não, é o primeiro mais ansioso, mas eu não acho que seja o quinto mais depressivo. Vocês erraram. Ponto para a equipe azul. Infelizmente, é isso. Nós somos, sim, o país mais ansioso do mundo e somos o quinto mais depressivo, segundo a Organização Mundial de Saúde. E nós vamos entender durante o programa por que é que isso acontece. A próxima pergunta. Durante a pandemia, no Brasil, a taxa de pessoas fumantes diminuiu. Valendo. Equipe azul. E aí? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Essa grande crise, gente, em se tratando de saúde mental, ela está associada às fugas. E o uso de drogas, lícitas ou ilícitas, é, muitas vezes, uma fuga. Para vocês terem ideia, vocês acertaram. Acertaram. Ponto para a equipe azul. Gente, só que o dado ele é muito alarmante, porque mais de 22% dos fumantes disseram que aumentaram em 10 cigarros a mais por dia durante a pandemia. Entendam. E disseram que isso está diretamente associado ao isolamento social. Só que tem mais um ponto. As doenças ocasionadas pelo uso de cigarro, elas são doenças que normalmente aparecem a longo prazo. Então, o aumento no consumo do cigarro, ele vai repercutir mais na frente em doenças associadas à questão respiratória, do sistema respiratório. Então, eu tenho aí mais fumantes fumando mais no Brasil por causa do isolamento. E todos eles disseram que isso tem relação direta com o fato de estarem isolados, sem as suas rotinas. Então, vem o cigarro como fuga. Uma outra temática que poderia aparecer no Enem seria o aumento no consumo do álcool, o uso de drogas ilícitas
Problemas ligados à depressão, ansiedade, burnout, é porque se pronuncia das duas formas, e o aumento no número de suicídios. Tudo isso associado à situação da pandemia, certo? Vamos lá. Próxima pergunta. 1 a cada 2 médicos sofre de depressão. Além disso, esses profissionais tiram a própria vida 5 vezes mais do que a população em geral. Valendo. Verdadeiro. Infelizmente é verdadeiro e é um dado assustador. Então, ponto, valendo. Mas para uma questão muito séria, imagine 1 a cada 2 médicos tem depressão, prestem atenção. E o número de suicídios é 5 vezes maior. Significa dizer que por causa do estresse associado à pandemia, os profissionais de saúde têm estado numa situação de ainda mais vulnerabilidade. Por terem, claro que, mais riscos, mais exposição, mais pressão, mais trabalho e a situação generalizada de morte, né? Você imagine a quantidade de mortos no Brasil, no mundo inteiro, né? Então, pontos para vocês. A gente comemora a pontuação, mas infelizmente os dados eles não são muito para comemorar, não são muito agradáveis. Mas vamos entender o que fazer com isso. Gente, o bullying é uma coisa muito séria, não é frescura nem mimimi. Sabendo disso, a Uninasal criou a iniciativa incrível para combater esse problema nas salas de aula e na internet. Para acessar a plataforma da campanha e conferir todo o conteúdo exclusivo, é só acessar bullying.uninasal.edu.br. Não fique de fora dessa campanha. Vamos fazer o bem e combater este mal tão sério na sociedade. Redes sociais, como o Instagram, têm sido agravantes nocivos para os jovens, de acordo com os especialistas em relação à saúde mental. Valendo. A gente acha que é verdadeiro, né? Verdadeiríssimo. Gente, deixa eu falar uma coisa. É o seguinte, vocês acertaram. E aí a gente entra em várias temáticas que podem aparecer na prova, né? Uma delas, a questão da saúde mental, outra, a questão da superexposição, do uso da rede social, de uma sociedade de padrão, de uma alta performance, tá. Mas só para contribuir com mais conteúdo para você, é o seguinte. Foucault, ele fala sobre, no século XX, pós-guerra, a sociedade da disciplina, né? E ele avalia o pós-guerra a partir daquelas instituições que existem como uma forma de adestrar, sabe? A disciplina, a gente às vezes acredita ou leva para um lado bom, mas disciplinar não é conscientizar, é impor. Então, eu imponho um comportamento que é igual. Então, a escola, segundo Foucault, é uma das instituições que não prepara para a transformação, prepara para que aquela pessoa seja associada a um conteúdo. A nossa escola é tradicional, ela é conteudista e ela está muito preocupada em formar, sim, para o mercado de trabalho. A gente sabe que, infelizmente, é ranço de um processo histórico. Tá. Então, Foucault avalia a sociedade da disciplina. Deleuze, que é contemporâneo a Foucault, também francês, ele faz uma análise um pouquinho mais à frente. E ele diz que, como fruto de uma sociedade disciplinada, eu tenho o controle. Ou seja, o Estado encontra formas de controlar essa sociedade que, entendam, mesmo após a guerra, não se encontra livre. Para a ONU, o Brasil é um dos países mais felizes do mundo. Valendo.
Falso. Mas a gente não é alegre, a gente não é legal, a gente é feliz. E aí, falso? Deixa eu contar uma coisa. A Organização das Nações Unidas resolveu fazer um ranking de felicidade. Só que essa análise, gente, ela não é uma análise abstrata, sabe? Sou feliz, estou rindo, não sou. O Brasil hoje ocupa a 36ª posição no ranking de felicidade. Isso é péssimo, porque nós temos uma ótima economia, então as pessoas acreditam que dinheiro é felicidade e, na verdade, cuidado com isso, porque o ranking de felicidade da ONU, ele analisa índices como corrupção, qualidade do ar, quantidade de florestas, capacidade de voto, limpeza, acesso à saúde, acesso à moradia, a saneamento básico, tudo isso. A Finlândia é, por vários anos seguidos, o país tratado como o mais feliz do mundo, considerando o ranking da ONU. Entendam, felizes porque eles conseguem ter um desenvolvimento econômico, mas isso vem acompanhado de um desenvolvimento social, certo? E certamente alguém que está vendo a gente está pensando, mas os índices de suicídio na Finlândia são altos. É verdade. Só que os índices de suicídio na Finlândia, eles não estão associados ao que motiva o suicídio no Brasil. O suicídio na Finlândia, por mais que suicídio seja um assunto que, pela OMS, não deve ser muito discutido, para não servir de gatilho, e é importante dizer isso, por isso que a gente citou muito pouco, mencionou muito pouco. Na Finlândia, os índices de suicídio têm relação direta com o tempo de inverno da Finlândia, pela localização. Tá? Então, existem períodos do ano em que há pouquíssimo tempo, 2 horas, 3 horas somente, de claridade. Então, o excesso de escuridão gera nas pessoas sentimentos ruins, e isso tem uma associação, entendam, com a localização da Finlândia, tá bem? E não com a baixa qualidade de vida. Então, a Finlândia é tratada pela ONU como o país mais feliz do mundo, e isso tem relação direta com desenvolvimento econômico e desenvolvimento e conquista social. Perfeito? Gente, eu acho que trouxemos várias questões para vocês a respeito de associações à saúde mental, que é um tema, sim, muito possível. E eu quero saber se vocês querem contribuir com mais alguma coisa de repertório, mais alguma indicação para quem está nos vendo a respeito do que eles podem ler, do que eles podem ver. Eu acho que a gente pode trazer também uma abordagem para pintura. No curso, a gente, além de desenho, filmes, a gente traz uma abordagem muito boa para as telas das obras de arte. E tem para quem não conhece, a Noite Estrelada, de Van Gogh, que ele representava como ele via a noite, que é um período para você ficar calmo, para você relaxar, mas que para muitas pessoas é um período extremamente conturbado, assim. Perfeito, genial, Caio. Van Gogh, ele tinha doença mental, mas ele foi muito ignorado por isso, a época em que ele existiu, né? No final do século XIX. Van Gogh só tem sua obra reconhecida muito depois de sua morte. E ele pintava de um manicômio, onde ele passou muito tempo de sua vida. E a sua tela, A Noite Estrelada, a partir de pinceladas largas, cores fortes, ele mostrava como ele via a noite, como era perturbadora a sua forma de observação. Então, a ideia da tela é mostrar o sentimento de desespero de Van Gogh em relação ao fato de ele ser completamente ignorado por ter um problema que não era visto como sendo um problema à época. Então, genial, maravilhoso, incrível. O que mais?
Ô, Nanda, rapidinho, ainda sobre isso de redes sociais, tem uma distopia maravilhosa, que é Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Ele fala muito sobre essa sociedade completamente científica, Perfeito. mas que quando eles estão meio que revoltados com o sistema, eles chamam uma pílula chamada soma, para que eles possam aceitar, por mais que o próprio sistema seja completamente arbitrário. Ou seja, a rede social hoje é como se fosse uma soma, mas, claro, em um sentido completamente metafórico. Perfeito. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Parabéns a vocês. Também tem Os Sofrimentos do Jovem Werther. Os Sofrimentos do Jovem Werther, perfeito, que é uma obra de um artista alemão, de um poeta alemão chamado Goethe, que escreve Os Sofrimentos do Jovem Werther na metade do século XIX. E foi uma obra que, quando foi publicada, ela gerou uma onda de suicídio na Europa. Então, vem a questão do gatilho, e, na verdade, Werther era um jovem que tinha acabado de sofrer uma desilusão amorosa e, por isso, ele se mata. Então, é uma obra literária que termina gerando uma onda de suicídio na Europa. Então, repertório para quantas redações vocês quiserem. É isso. Muito obrigada a todos vocês e a todas. Muito obrigada. Muito obrigada a você de casa pela companhia. Aguardem os próximos programas. Esta temporada promete. Um beijo, muito obrigada e até a próxima.